Ora bem, realidade portuguesa e diria realidade internacional da diabetes. Em Portugal, nós temos um problema gravíssimo, como toda a gente sabe, em termos de prevalência da diabetes. Os últimos dados estimados que temos são estes. Entre os 20 e os 79 anos, o país da Europa que tem maior prevalência de diabetes. Quando avaliamos o grau de controle glicémico das pessoas, geralmente ficamos bastante bem na fotografia. Ou seja, para espanto às vezes, sobretudo das especialidades que lidam com as complicações da diabetes, Portugal é dos países que melhor trata a diabetes. E atenção que eu não me pretendo, de forma alguma, puxar os louros para a endocrinologia, porque a endocrinologia não tem aqui papel, ou se tem algum papel, é um papel mínimo. O principal papel, nestes cerca de 2/3 dos doentes, mais ou menos dentro dos objetivos terapêuticos, tem a ver com os cuidados de saúde primários. Obviamente, aí é que está o grosso de doentes, sobretudo, obviamente, aqueles com diabetes tipo 2. Isto leva a que a realidade internacional seja esta, ou seja, nós estamos a ganhar várias batalhas a pouco e pouco dentro da diabetes, estamos a ganhar a batalha do controle glicémico, estamos a ganhar a batalha dos fatores de risco, com base nisso estamos a ganhar a batalha da prevenção das complicações e da minoração da sua progressão. Qual é que é o grande problema? É que estamos a perder a guerra. Estamos a perder a guerra porque cada vez temos mais pessoas com diabetes e, como tal, mesmo que o número de complicações em termos percentuais se esteja a reduzir, estou certo que os colegas cada vez mais veem pessoas com retinopatia diabética devido à avalanche que temos em termos de prevalência. Ou seja, estamos a ganhar uma série de batalhas, continuamos a perder a guerra e a principal batalha que temos que travar, é, obviamente, a batalha da prevenção. Ora, muito bem. Novidades em termos de fatores de risco modificáveis, nomeadamente controle glicémico e dislipidemia, de uma forma muito sumária e indo a 3 ou 4 pontos que eu acho que são interessantes para toda a gente dentro da oftalmologia, mas particularmente para quem faça alguma investigação nesta área também. Sumariamente, esta revisão do META-AI acho que acaba por nos dar uma boa ideia do que é que são os números, tanto quanto é possível ter um estudo que avaliou, que compilou, aliás, vários estudos com a mesma metodologia. E isto basicamente reflete aquilo que nós já sabemos há muitos anos, que há uma diferença grande entre a retinopatia proliferativa e edema macular diabético e a sua relação com a diabetes tipo 1 e com a diabetes tipo 2. São doenças com uma fisiopatologia muito diferente e quando olhamos para os principais fatores, acaba sempre por bater tudo muito certinho com a duração da doença, o controlo glicémico e, claro, com a evolução ao longo do tempo. Por isso, quando vamos buscar números, nós, dentro da diabetologia, se lhe podemos chamar assim, para nós este ainda é um estudo de referência. Em termos de grandes estudos de prevenção de complicações, nós temos um problema que é a dualidade entre as complicações microvasculares e as complicações macrovasculares. Ou seja, neste quadro estão os dois grandes estudos basilares, o KPDS em relação à diabetes tipo 2, o DCCT em relação à diabetes tipo 1, e em ambos foi óbvio que controlar bem a glicemia reduzia as complicações microvasculares e à cabeça destas a retinopatia. No que diz respeito às complicações macrovasculares, em particular a doença coronária, na fase do estudo propriamente dita não vimos benefícios nenhuns e eles vieram-se observar muito mais tarde. E depois tivemos 3 estudos que acabaram por ter um impacto tremendo na forma como nós hoje em dia tratamos as pessoas com diabetes tipo 2, que foram o ACOR, o ADVANCE e o VADT. Destes estudos eu penso que a maior parte das pessoas conhecerá o ACOR, os outros dois não sei se conhecem muito bem, mas de uma forma geral o que estes estudos tiveram como objetivo principal foi demonstrar se em pessoas mais velhas e com algum tempo de evolução da diabetes tipo 2, tratar de uma forma intensiva a glicémia conseguia ou não prevenir eventos macrovasculares. E os resultados foram uma decepção para toda a gente, nomeadamente no ACOR até houve um aumento da mortalidade cardiovascular nos doentes que eram tratados sob o ponto de vista glicémico de uma forma mais agressiva. Por outro lado, em termos microvasculares,
se tenham os doentes muitos anos, poucos anos de evolução, já tenham complicações, ainda não as tenham, sempre que nós conseguimos glicémias mais baixas, conseguimos prevenir complicações ou retardar a sua progressão e até agora isso é mais ou menos uniforme. De que forma é que estes estudos mudaram a forma como nós tratamos as pessoas com diabetes? Levaram à hierarquização do objetivo terapêutico reproduzido nos valores da hemoglobina A1C, de acordo com uma série de critérios como idade, presença ou não de complicações, em particular cardiovasculares, e depois toda uma série de outros fatores. E isto, para quem vê as microvasculares e a retina, acima de tudo, gostaria que fosse algo como the lower the better, obviamente evitando hipoglicémias. Ora bem, novidades em termos de diabetes tipo 1 que são importantes. A primeira delas diz respeito às novas insulinas. Vou ser muito sumário sobre isso. Sempre que nós temos novas insulinas, elas são um bocadinho melhores que as anteriores. Ou seja, a novidade é relativamente pequena. Depois, temos sim algumas novidades importantes no que diz respeito aos novos dispositivos de avaliação da concentração de glicose no líquido intersticial e às bombas infusoras de insulina e ao pâncreas artificial externo. Ora bem, insulinas, sumario em 20 segundos. As novas são um bocadinho melhores que as outras, mas têm sempre problemas, uma vez que não conseguem reproduzir inteiramente o perfil fisiológico da secreção de insulina. Aqui vale a pena abordar este ponto, na minha perspectiva, de uma forma um pouco mais profunda. Este dispositivo que está ali, que tem o nome comercial de Freestyle Libre, acaba por ser o primeiro monitor que nós temos em Portugal da concentração de glicose comparticipado e, como tal, democratizado para toda a gente. E este monitor, que provavelmente vários dos colegas já conhecem, ou pelo menos já viram, não é um monitor que esteja em comunicação permanente com o leitor. O que é que isso quer dizer? O monitor basicamente consiste neste sensor, que é implantado no tecido celular subcutâneo, que dura 14 dias, e neste dispositivo que pode ser substituído por um smartphone, que basicamente, por proximidade, dá o valor da concentração da glicose e a tendência. Ou seja, não dá só o valor, diz também se o valor está estável, está a subir devagar, está a subir rapidamente, ou pelo contrário, está a descer devagar ou a descer rapidamente. Sob o ponto de vista de ciência pura e dura, ou seja, ensaios clínicos devidamente feitos, o que este dispositivo mostrou, desde logo, foi redução das hipoglicémias. Isso também é aquilo que é mais fácil de demonstrar, verdade seja dita. E houve necessidade, a nível internacional, de introduzir um consenso relativamente à utilização destes dispositivos de uma forma mais alargada. E se formos ver o que diz o consenso, é precisamente que a monitorização contínua da glicose deve ser considerada conjuntamente com os valores da hemoglobina A1C para avaliar as pessoas com diabetes tipo 1 e as pessoas com diabetes tipo 2 que estejam medicadas com múltiplas injeções de insulina. Há aqui um ponto muito particular para nós, que é, obviamente, todas as pessoas têm de saber interpretar. Ou seja, uma pessoa com diabetes que não sabe interpretar bem os dados que este aparelho fornece, acaba por ter muitas vezes problemas e não tirar partido dele. Ora bem, o que é que isto nos dá em termos gerais e de que forma é que isso pode ser utilizado sob o ponto de vista de investigação na área da oftalmologia? Nós temos hoje em dia uma avaliação que não passa só nestes doentes, obviamente, pelo valor médio da glicemia ou pela hemoglobina A1C. Temos este tipo de padrão, o chamado perfil do ambulatório, que num só gráfico resume vários dias, neste caso 8, mas podem ser, por exemplo, 3 meses, em que temos o valor da mediana e a distribuição, geralmente percentil 75, percentil 25, ou percentil 10, percentil 90. Isso permite-nos avaliar a percentagem que o doente está no objetivo terapêutico, neste caso 65%, que está acima, que está abaixo, e os eventos de hipoglicemia e a sua distribuição horária. Por exemplo, isto obviamente está a mudar a métrica da forma como nós avaliamos o controle glicémico, o que quer dizer que nós cada vez mais
nos focamos em fatores com uma percentagem no objetivo terapêutico e menos no valor da hemoglobina A1C, uma vez que o valor da hemoglobina A1C é um valor médio, pode não querer dizer rigorosamente nada, sobretudo naqueles doentes que acabam por ter a maior parte do tempo dentro da normalidade. Ou seja, acabamos por ter doentes que fazem montes de hipoglicémias e têm um valor da hemoglobina A1C bem simpático e isso acaba por, para nós, não ter grande significado. Temos também medidas de dispersão e medidas de variabilidade glicémica. E, obviamente, o próprio software de descarga ajuda as pessoas, quando fazem esta descarga, a identificar pontos em que a variabilidade glicémica esteja mais alta, como, por exemplo, no caso deste doente que não estava, de forma alguma, bem controlado. Chama a atenção que, nos estudos preliminares que temos em relação à retinopatia diabética, as relações que têm sido associadas continuam a ser entre o tempo que as pessoas permanecem em hiperglicemia e a existência de retinopatia ou de formas mais graves. Ou seja, algo que para nós tínhamos uma expectativa muito grande, que era a associação entre variabilidade glicémica e retinopatia e outras complicações. Podemos dizer que no caso da neuropatia já conseguimos encontrar algumas associações, no caso da doença cardiovascular também, no caso da retinopatia, à luz daquilo que li até agora, tem sido tudo muito mais associado com o tempo da exposição à hiperglicemia e, para já, os estudos que relacionam com variabilidade glicémica têm sido negativos. A outra grande novidade diz respeito ao acoplamento, precisamente, entre os monitores, aqueles que fornecem uma informação diretamente para um leitor em tempo real, e as bombas infusoras de insulina. E aqui começamos a ter as primeiras formas de pâncreas artificial. Ora bem, quando falamos de pâncreas artificial, que é um chavão muito utilizado hoje em dia, temos de ter a noção que estamos muito longe ainda daquilo que seria um sistema completamente automático. Sobretudo um sistema completamente automático durante o dia, em que as pessoas não tivessem de dizer ao dispositivo aquilo que vão comer ou se vão ou não praticar algum exercício físico mais intenso. O que temos hoje, em termos já de prática aprovada e meia dúzia de pessoas em Portugal a fazer, porque as bombas que são comparticipadas em Portugal e são em pequena quantidade, não são as mais avançadas, por isso eu estou a falar daquilo que as pessoas já podem ter sob o ponto de vista de aprovação comercial e como tal na prática clínica, são bombas infusoras de insulina que suspendem a perfusão perante a previsão de uma hipoglicemia. Ou seja, nós começamos aqui no estádio 2 de desenvolvimento por ter aquelas que paravam a perfusão de insulina quando as pessoas já estavam em hipoglicemia e hoje em dia já temos aquelas que param a perfusão de insulina quando o algoritmo preditivo identifica que é provável que na meia hora seguinte o doente venha a ter uma hipoglicemia. E como tal, isso permite reduzir em muito não só as hipoglicemias, como também as hiperglicemias que acontecem na maior parte dos casos a seguir a uma hipoglicemia. Isto levou a que a FDA aprovasse esta primeira bomba como primeira forma de pâncreas artificial, mas, verdade seja dita, isto tem muito mais a ver com a possibilidade de abrir financiamentos para a investigação do que propriamente termos um verdadeiro pâncreas artificial. O que é que nós já temos a funcionar, mas ainda não aprovado? Temos bombas que asseguram todo o débito basal, quer durante a noite, quer durante o dia. Ou seja, são dispositivos que, de uma forma completamente automática, depois de uma programação inicial por um médico, asseguram a variação e a interrupção dos perfis de basal e aquilo que as pessoas têm de fazer é, basicamente, introduzirem a alimentação que vão consumir. Passando para a diabetes tipo 2. No caso da diabetes tipo 2, as grandes novidades são fármacos. E nós temos, fundamentalmente, duas classes novas. Uma já, eu não vou falar que são inibidores da DPP-4, as outras duas são os agonistas do receptor do GLP-1. O GLP-1 é uma hormona gastrointestinal que promove a secreção de insulina de uma forma proporcional à concentração da glicose e outras são fármacos glicosúricos, ou seja, inibidores do SGLT2. De uma forma geral, a ideia que quero que tenham é que estas terapêuticas são muito mais seguras porque não estão associadas à hipoglicemia e têm uma grande vantagem face a todas as outras, é que promovem perda ativa de peso. Em relação aos agonistas do receptor GLP-1, só vou chamar a atenção para um estudo da área cardiovascular que levou a uma discussão enorme relativamente à retinopatia. O fármaco é este que ainda não está disponível em Portugal, o semaglutide,
E neste estudo, que era um estudo da área cardiovascular, houve um aumento significativo das complicações relacionadas com retinopatia e o hazard ratio é 76% maior. Ora, muito bem. Isto, obviamente, levantou preocupação. Aquilo que foi medido foram coisas muito inespecíficas. Era um ensaio cardiovascular, ou seja, estamos a falar de outcomes de perda súbita de visão, hemorragia do vítreo, ou então necessidade de novo tratamento, fosse tratamento de fotocoagulação, fosse a administração de fármacos intravítrea. Houve uma série de análises feitas. A melhor, penso eu, foi publicada já este mês, a mostrar que isto está fundamentalmente relacionado com o facto do fármaco ser muito potente e, como tal, promover descidas abruptas da glicémia num curto espaço de tempo. Ou seja, neste caso, os eventos aconteceram, obviamente, maioritariamente em doentes que já tinham retinopatia. Parece que, mais uma vez, aquilo que acontece é uma associação entre descidas rápidas e abruptas do valor médio da glicémia e agravamento da retinopatia. Algo que na diabetes tipo 2. Há uma série de revisões que mostram que, efetivamente, isto, por um lado, só aconteceu neste estudo, por outro lado, em estudos do mundo real, não aconteceu com outros agonistas do receptor de GLP-1. A classe, a segurança, parece não estar em causa. Por outro lado, um problema que também já é conhecido é o da cirurgia bariátrica e o agravamento da retinopatia. Aqui as coisas são mais difíceis porque o nosso grau de controlo da descida da glicémia após uma cirurgia bariátrica é muito menor, mas existem já vários estudos a demonstrá-lo, existem revisões sistemáticas que mostram isso mesmo. Essa possibilidade existe, é preciso que nós, aqui mais do lado da endocrinologia, estejamos atentos a este fator e, claro, tudo vai depender fundamentalmente da gravidade da retinopatia no momento da cirurgia bariátrica e da magnitude da redução da glicémia. Por último, e passando aqui ao ACCORD-I. O ACCORD-I é o subestudo do ACCORD que basicamente avaliou a prevenção de complicações com a melhoria dos fatores de risco, em primeiro lugar a glicémia, mas também lípidos e hipertensão arterial em pessoas com diabetes tipo 2 mais velhas. Houve aqui um facto que foi muito positivo e que veio reforçar em muito o papel dos fibratos na prevenção do agravamento das lesões de retinopatia diabética. Neste estudo, os fibratos eram utilizados sem um critério lipídico, ou seja, não era necessário nem que os doentes preenchessem um determinado critério para o fármaco ser prescrito. O fármaco era prescrito ou não de uma forma aleatória e mesmo neste contexto, efetivamente, houve uma redução de eventos no grupo que fez fibratos. Existem uma série de estudos mais ou menos positivos relativamente à utilização dos fibratos. Os de maior impacto são, sem dúvida alguma, o ACCORD e o FIELD, mostrando que, quando a retinopatia já está presente, a utilização de fibratos pode, efetivamente, retardar a sua progressão. Porquê é que isso acontece? Os fibratos são fármacos fundamentalmente para tratar a hipertrigliceridemia sob o ponto de vista lipídico, são agonistas de um fator de transcrição nuclear, os PPAR-alfa, têm uma série de outras ações e provavelmente uma das mais importantes será a ação anti-angiogénica e a ação anti-inflamatória. O que nós temos é que, efetivamente, conseguimos tratar melhor os doentes sobre os vários pontos de vista e o controle glicémico provavelmente é o melhor. Se quero eleger um ponto importante para a diabetes tipo 1 será a monitorização e as bombas infusoras de insulina. Relativamente à diabetes tipo 2, uma série de fármacos que nos ajudam imenso. E muito obrigado pela vossa atenção.